Amigos queridos, deixemo-nos envolver pela suave melodia da música que nos enternece e faz vibrar as fibras mais sensíveis dos nossos sentimentos. E neste doce enlevo, deixemo-nos elevar o pensamento aos sublimes ensinamentos de Jesus, nosso bom e amado Mestre, para com Ele comungarmos do seu amor. Se conosco, Jesus, Mestre amado, volve seu olhar para a humanidade da terra e dá que possamos estar em seu nome, convivendo com a companhia sublime dos seus mensageiros, estes tarefeiros, destacados para nos tutelar a existência na terra, que em seu nome se responsabilizaram pelos evangelhos desta casa, que nesta hora, Senhor, sensibilizados e agradecidos, possamos registrar no íntimo do nosso ser as diretrizes seguras do seu Evangelho em nossas vidas. Faça-nos, Senhor, instrumentos dignos e úteis, onde quer que estejamos. Abençoa-nos os propósitos edificantes e fortalece, Senhor, os nossos ideais de aprendermos a servir em seu nome. Obrigada, amigos queridos. Obrigada, Senhor Jesus, e que assim seja. A nossa reflexão do Evangelho é sobre a lei de amor. E essa lei de amor diz assim: não creais na esterilidade e no endurecimento do coração humano. Ele cede a seu malgrado ao amor verdadeiro. É um ímã ao qual não pode resistir. E o contato desse amor vivifica e fecunda os germes dessa virtude que está nos corações em estado latente. Muitas vezes nós julgamos uma pessoa cruel como se ela eternamente permanecesse nesse estado enfermiço. Mas como todos somos filhos de Deus e somos regidos pelas leis divinas que estão na nossa consciência, dia virá em que nós vamos quebrar essa dureza de alma e sairmos desse estado de indiferença ou de crueldade para cedermos ao imperativo dos sentimentos superiores. Por isso que o Evangelho diz: ninguém é indiferente ao amor. Mas muitas vezes aquele espírito que recebe o influxo divino vai ter um tempo de muitas existências para ceder ao imperativo da força do bem e do amor e, portanto, da verdade. E nós temos um imediatismo de queremos convencer ou converter alguém ao nosso ponto de vista ou aquilo que o Evangelho diz e que sabemos ser a verdade, mas que nem nós conseguimos viver, mas estamos sempre na expectativa de que o outro viva. É muito comum nos casais, nos relacionamentos, um dos cônjuges queixarem muito das diferenças religiosas. Então, às vezes, a esposa tem uma religião e o marido tem outra, e ficam radicais no seu ponto de vista, incompatíveis. Outras vezes, um não tem nenhuma religião e optou por servir ao mundo. Então, esses desencontros no casamento não são tão simples assim. Porque ainda dentro do que nós temos falado da compreensão,
nós não desenvolvemos ainda esse entendimento, o que é mesmo o tempo evolutivo do outro, o quanto ele vai precisar angariar de recursos internos para o seu despertar. E eu e ele fomos colocados juntos, né? Fomos colocados juntos para que esta lei fosse uma verdade para nós, a lei do amor. Então, esses aparentes desencontros entre casais, parece que há uma incompatibilidade de personalidades. Mas, na verdade, é uma necessidade evolutiva esse entrechocar das almas. E um grande exemplo do Evangelho sobre isso é Joana de Cusa. Quando uma dama muito envolvida com as causas do cristianismo na Terra, já naquela época, um dia ela vai conversar com Jesus, que estava na casa de Pedro. E ela então se aproxima, e ela já era, naquela época, segundo o Evangelho, Joana possuía verdadeira fé, já naquele momento. Entretanto, não conseguia aceitar as amarguras domésticas. Seu companheiro de lutas não aceitava a postura do cristianismo, o modelo da caridade, do perdão das ofensas, do amar os inimigos. E ele era um alto funcionário de Herodes e, portanto, ele fazia, às vezes ele queria ser judeu, às vezes ele queria adorar os deuses romanos, na intenção de agradar a Deus e a Mamon e ficar bem com todos, mas jamais o cristianismo. Então, Joana foi confessar-se, abrir seu coração para Jesus, das suas amarguras em face dessas divergências entre ela e o companheiro. E Jesus diz para ela: Joana, há um só Deus, que é o nosso Pai. E ele estava ali em nome de Deus, porque é o representante de Deus na Terra, a expressão das leis de Deus máximas na Terra era Jesus. E que ela entendesse que as religiões não passavam de vícios e hábitos populares. Olha o que Jesus disse, olha. Certas manifestações religiosas no mundo, muitas vezes não passam de vícios populares nos hábitos exteriores. Todos os templos da terra são de pedra naquele momento. Então eram edificações externas vazias de conteúdos, de sentimentos, de obras, de movimentação operosa dos seus servidores. Então, em nome de Deus, abrir o templo, ele veio em nome de Deus abrir o templo da fé viva no coração dos homens. É o que nós estamos falando todos os dias nesse Evangelho. Jesus disse em várias passagens: eu vim inaugurar o templo da fé viva no coração dos homens e não mais as igrejas de pedra. Esse é um momento especialíssimo da família, porque nós precisamos fazer do nosso lar um templo da fé viva nos nossos relacionamentos. Para nós perdermos o hábito contumaz de achar que a religião se encontra num espaço construído de pedras pelos homens. E está chegando o momento em que Deus será adorado em espírito e verdade. E nós estamos sendo, nesse momento do planeta Terra, novamente convidados a isso. Que os nossos lares se convertam em templos da fé viva. Mesmo assim, ela ainda fica sofrida em relação ao companheiro. Ele diz assim, isso é atualíssimo: teu esposo não te compreende a alma sensível? Quantos lares são assim? Compreender-te-á um dia, que não precisa ser nessa existência. Porque nós estamos querendo viver como espíritos. Compreender-te-á um dia. É leviano
É indiferente? Ama-o mesmo assim. Não te acharias ligada a ele se não houvesse para isso razão justa. Servindo-o com amorosa dedicação, estarás cumprindo a vontade de Deus. Não era bem o que ela gostaria de ouvir. Como uma mulher dedicada, ligada a sacrifícios pela fé, ela gostaria que Jesus tivesse um recurso de convencer o senhor de Cusa para ser um verdadeiro cristão. Porque Jesus teria poder para isso, segundo Joana de Cusa. E ela diz para Jesus: Senhor, a sua palavra me alivia o espírito atormentado. Entretanto, sinto dificuldade extrema para o entendimento recíproco no meu ambiente familiar. Não julgais certo que lute para impor os vossos princípios a ele? Porque tudo o que nós queremos ao nosso redor é que as pessoas se modifiquem. Então, agindo assim, não estarei reformando meu esposo e preparando-o para a vida espiritual? Jesus sorriu serenamente, porque é um estado de maturidade esse nosso imediatismo nos relacionamentos. E diz assim: quem sentirá mais dificuldade em estender as mãos fraternas? Será o que atingiu as margens seguras do conhecimento com o Pai? Ou aquele que ainda se debate entre as ondas da ignorância, ou da desolação, da inconstância ou da indolência do espírito? Ela, que estava nas margens seguras do cristianismo, é que tinha condição de estender-lhe as mãos. Mas ainda assim, ela foi pedir a Jesus, como os apóstolos também pediram, que ele convencesse aquela multidão com raios fulminantes do seu amor, com movimentos espetaculares das energias telúricas, para que as pessoas impactadas ficassem convencidas. Mas Jesus veio inaugurar um templo de amor no coração dos homens, e não nas edificações externas. E diz a ela: Joana, Deus não impõe a reforma a seus filhos, esclarece-os. Por isso que esclarecer consciências é uma ação de caridade. E com a consciência esclarecida, as pessoas farão do seu livre-arbítrio o que lhe aprouver, o que bem quiserem, porque é isso que é da lei. Então, o Pai não impõe a reforma a seus filhos. Como Jesus, representante de Deus na Terra, esclareceu a humanidade. Joana, o apostolado do Evangelho é de consolação, de colaboração nos princípios. Ser fiel a Deus. Vai e ser fiel ao seu companheiro. Então, e depois que ela entra nessa dimensão espiritual que Jesus inocula no seu pensamento, ela passa a envolver esse seu companheiro como um filho. Ela vem a ter um filho que também trazia grandes dificuldades, mas ela vai até a idade bem avançada, dando os maiores testemunhos de fé. É muito ilustrativa esse texto que a Célia trouxe para nós, porque não é tão fácil nós compreendermos na Terra quando nós estamos mergulhados, quando o espírito está mergulhado num corpo denso, aquele contexto que ele foi convidado a estar, a nascer e a permanecer. Então, por que será que Joana de Cusa tinha programado
ser esposa de Cusa, uma vez que ela tinha uma religiosidade pungente, uma vez que ela sabia, mesmo no mundo espiritual, e mesmo ali junto de Jesus, que ele não se converteria, que a fé dela não aplacaria a ignorância espiritual dele, que nada do que ela sentia, pensava ou fazia iria mudar de imediato aquele contexto. Que significado, então, teria para ela uma existência, um tempo da sua existência, ao lado de um homem que, no seu modo de ver, pensava, sentia e agia contrariamente aos seus princípios? Primeira pergunta. Segunda pergunta. Ela trouxe para o convívio dela um filho que fica claro para nós, quando sentimos essa lição, que tinha o mesmo conteúdo vibratório do marido. Então, que significado tem isso? É evidente que, mergulhada no corpo físico, ela não tinha condição de compreender. E foi buscar Jesus para esse esclarecimento. E ela estava ali pedindo duas coisas: que ele intercedesse, ele, portanto, se transformasse de repente, o que seria contrário à natureza, ou então que Jesus anuísse que ela deixasse, ou uma coisa ou outra. Mas, na verdade, para ela, Espírito Eterno, para que ela desse, anos depois, o testemunho que ela deu de ser queimada viva junto ao filho, ela só conseguiu isso porque desenvolveu por longos anos, na companhia daquele marido translocado pelo materialismo, as estruturas espirituais, para que no momento do testemunho, de confirmar para ela mesma tudo aquilo que ela acreditava, ela realmente pudesse ter a força para fazer. Então, será que se ela tivesse um marido maravilhoso, que esposasse os mesmos ideais, será que ela teria desenvolvido a fortaleza que ela desenvolveu, a ponto de chegar naquele momento e ser um exemplo de espírito cristão para a humanidade? Não só porque ela morreu daquela forma. Obviamente que aquilo é um ponto, mas não é só aquilo. Quando Cusa desencarna, ela vai trabalhar de doméstica. Ela vai ser, entre aspas, subalterna. Ela que era uma dama da sociedade. Uma dama da sociedade. Então, ao longo de uma existência, aquele momento de convivência com aquele espírito endurecido, aquele endurecimento foi para ela uma lima que a tornou mais resignada. Porque se nós não nos resignarmos ante
a um marido com vícios, a um marido que trai, a um marido que tem experiências muito difíceis, se nós não nos resignarmos diante desses desafios, como vamos implantar esse valor de vida eterna em nossa intimidade? Porque ao permanecermos ao lado de alguém que é para nós um profundo desafeto às vezes, ou desafio, ou que tem um comportamento que nós desaprovamos de A a Z, e nós nos mantivermos firmes e resolutas naquela proposta reencarnatória de, apesar das dificuldades, mantivermos a estrutura do lar, o que vai acontecer conosco a partir desse momento? Nós vamos ter desenvolvido o que viemos desenvolver na nossa intimidade. Porque as ilusões do mundo, elas nos arrastam. Elas nos chamam. Mas o que é que essas vivências das ilusões do mundo vai trazer para nós, se não nós repetirmos de novo, outra vez, uma vez mais, nos alegrarmos com as satisfações, entre aspas, que nos encharcam de vibrações que nós já temos condição de sublimar, em prol de valores que queremos construir. Então, esse momento da nossa vida, que nós estamos refletindo no lar, é realmente o momento de nós buscarmos um processo de conscientização enquanto estamos na Terra. O que é que nós viemos fazer ao lado de um espírito alcoólatra? Ao lado de um espírito que nos trai? Ao lado de um espírito irresponsável? Ao lado de um espírito ocioso? Que estímulo que nós estamos tendo para desenvolver em nós o quê? Porque nós que fomos abençoados com esse conteúdo da doutrina espírita, nós sabemos que ora nós vamos ser abastados, ora vamos ser pobres, ora vamos ser belos, ora não vamos ter nenhum encanto físico, ora vamos ser casados, em outros momentos vamos viver toda uma vida sem alguém, ora nós vamos ter uma religião, mesmo que seja externa, ora vamos nos rebelar contra aquilo. Nós sabemos que a cada momento da nossa vida, nós espíritos temos um desafio, mas tudo isso precisa ser considerado por nós oportunidades de construção de nós mesmos. Porque naquela existência
que não tínhamos nenhum atrativo físico, nós viemos para desenvolver tais coisas. Naquela existência em que viemos com corpos perfeitos, entre aspas, com beleza muito expressiva, tínhamos outras oportunidades. E o que tem acontecido conosco ao longo dos milênios é que recebemos essas oportunidades e não enxergamos o quanto elas são para nós possibilidades salvadoras de nos salvarmos. Porque depois daquela existência, daqueles testemunhos, do aproveitamento daquele planejamento reencarnatório, como chegou Joana de Cusa no mundo espiritual? Como chegou? Habilitada para quais planejamentos a partir daquela existência? Para atuar sobre qual aspecto? Em termos de contribuir com a obra do Cristo. Então, esse movimento que acontece no nosso campo mental de profundo entendimento, ele precisa ser para nós um estado de compreensão. Porque nós vamos começar a falar desse valor, compreensão. Mas se eu não compreendo, se eu não me esforço para compreender esse plano que foi traçado para mim, como é que eu vou exercer compreensão com o outro? E uma das coisas muito importantes que eu aprendi aqui nessa casa é que, porque os espíritos nos esclareceram, quando uma pessoa tem um planejamento reencarnatório para estar com alguém e esse alguém desiste, o que acontece com aquele que se manteve fiel à proposta? Se o outro desistiu, o que acontece? Os espíritos nos esclareceram, certa feita aqui na nossa casa, que como nós temos um planejamento reencarnatório e há a possibilidade das coisas não saírem conforme nós nos ajustamos, nos acertamos no mundo espiritual em função das dificuldades que trazemos, aquele que abandona vai ter que se ajustar com a sua consciência, não é com ninguém em específico, mas primeiro com a sua consciência. E aquele que é abandonado será transferido para a existência dele, daquele ser, oportunidades igualmente redentoras com o mesmo conteúdo, como se ele tivesse ao lado daquele alguém, para desenvolver exatamente os mesmos valores, só que em contexto diferente. Porque desde que o espírito não entre num estado de revolta, porque quando ele entra num estado de revolta, o que acontece? Ele neutraliza as forças do bem que irão chegar até ele. Mas quando ele não se revolta, quando ele aceita a dificuldade do outro que não suportou
que não conseguiu viver aquela experiência, quando ele aceita, ele recebe as mesmas oportunidades redentoras. Isso significa que vai aparecer outra pessoa para ele casar ou para ela casar? Não necessariamente. Às vezes, quase nunca isso acontece. Mas o que aparece, entre aspas, são situações redentoras que vão fazer o mesmo papel que aquele companheiro teria feito se tivesse permanecido, ou que aquela companheira se tivesse permanecido. Isso é a confiança em Deus. Nós ficarmos confiantes de que o nosso processo evolutivo, as oportunidades redentoras chegarão por outras vias, por outras oportunidades. Então vamos fazer a nossa prece. Senhor Jesus, divino amigo das nossas vidas, 1000 vezes obrigado, Senhor, por este momento que estamos vivendo na Terra, em que estamos tendo a oportunidade de refletir nas verdades de vida eterna, sentindo as tuas lições em nossos corações, como um convite diário à nossa renovação. Estamos desejosos, Senhor, de nos alimentar dessas verdades de vida eterna para nos fortalecer, permanecermos na terra, desejosos de nos entregarmos com alegria e bom ânimo à construção de nós mesmos. E sem o seu evangelho de amor, Senhor, isto é impossível para nós. Sem nos alimentarmos da verdade, sem nos fortalecermos com o bem, sem nos envolvermos na caridade, não há caminhos para nós. Porque somos velhos espíritos a caminhar por estradas tortuosas, que tantas vezes nos levaram a despenhadeiros, em que nós nos machucamos e ferimos a outros. Este tempo para nós, Senhor, há de chegar ao final, e nós nos compromissarmos conosco mesmo, de seguirmos o caminho reto do bem e da verdade, nos mantermos fiéis aos compromissos assumidos, para que tenhamos mais chance nesta oportunidade, Senhor, de nos tornarmos espíritos mais luminosos pelo amor. Abençoa, Senhor, todos os espíritos necessitados nesta hora de amparo e de socorro, que eles possam receber a luz do seu amor. Estes espíritos irmãos que se encontram nos hospitais, nas enfermarias, nos seus lares, necessitados de amparo e proteção, que esta equipe socorrista possa visitá-los, derramando sobre eles luz e esperança, para que retornem ao trabalho, à família e às construções no bem.
Mil vezes obrigado, Senhor, porque nos encontramos na terra do Cruzeiro. Neste ambiente, Senhor, tão luminoso, sobre o amparo de Ismael, que o Senhor confiou à nação. Estamos desejosos, Senhor, de orar dioturnamente pelo nosso país, por esta pátria, Senhor, que nós possamos manter as nossas florestas em pé, que nós possamos cuidar dos nossos rios, dos animais, das plantas, que nós possamos nos interessar pela nossa família, não apenas a nossa família humana, mas por toda a nossa família que Deus nos confiou para cuidar. E confiantes no seu amor, Senhor, queremos te agradecer pelas bênçãos do seu amparo a todos nós. Se conosco, agora e sempre. Que assim seja.